Quando e como parar de tomar remédio contra a depressão? Dá para imaginar o quanto a pergunta é frequente? Ora, antes mesmo da pandemia, com 5,8% da população deprimida, acima da média da taxa global de 4,4%, o Brasil, com aquela imagem risonha só para inglês ver, já liberava o ranking desse transtorno mental da América Latina. E até podemos deduzir que o poço de tristeza onde caímos aumentou um bocado, como um dos perversos efeitos colaterais da chegada da Covid-19. Por aqui, as vendas de antidepressivo, de acordo com os dados do Conselho Federal de Farmácia, de 56,3 milhões de caixas no primeiro semestre de 2019 para 64,1 milhões do mesmo período de 2020. É natural pensar que entre os pacientes que tomam remédio para depressão, existe aquele que mais dia menos dia começa a matutar a ideia de interrompê-los, seja porque já se sente melhor ou porque teme uma eventual dependência da medicação e suas reações colaterais. Mas o risco de surgir uma nova crise depressiva existe, fazendo com que, para uma parcela dessa gente, a decisão acabe sendo infeliz. Portanto, um outro jeito de fazer o mesmíssimo questionamento e o seguinte: será que vale prescrever esses remédios a uma pessoa que aparentemente já está bem, com a única intenção de evitar que uma depressão volte? Será que podemos falar em uso preventivo de antidepressivo? Recentemente foi realizado um estudo britânico para enfrentar essas questões. Ninguém nega que esses remédios são importantes na fase aguda da doença, assim como existem boas evidências de que o tratamento de manutenção feito com eles seja efetivo quando as pessoas os usam por um período de até 9 meses. No entanto, há um bocado de incerteza se, a partir desse prazo, faria sentido continuar se medicando. Bom repetir a máxima de que cada caso é um caso, mas no Reino Unido, onde foi realizado pesquisas, mais de metade das 53 milhões de prescrições anuais de antidepressivo são para pessoas que já estão tomando esse tipo de droga há mais de 2 anos. Talvez aqui não seja tão diferente. E como foi o estudo britânico? Os pesquisadores incluíram 478 pessoas entre 18 a 74 anos, sorteadas em 150 clínicas espalhadas pelo Reino Unido, que tomavam um dos 4 antidepressivos mais comuns do mundo, que juntos representam 75% das prescrições. Ninguém estava em plena crise quando topou participar da investigação. Todos tomavam antidepressivos há pelo menos 2 anos, a maioria há mais de 3 anos até, embora se sentisse psicologicamente bem. E se perguntassem se já não poderia abandonar os remédios. Por isso, aliás, toparam entrar para o estudo. Uma parte continuou sendo medicada para valer, mas a outra parte, formada por 240 pessoas, engoliu comprimidos falsos, sem saber. Aliás, nem os pesquisadores tinham a menor noção de que era uma turma que estava recebendo antidepressivo de verdade ou placebo.
configurando o que na ciência é chamado de estudo duplo cego, em que os achados não são influenciados pelo conhecimento de quem está sendo tratado e quem não está. Durante 52 semanas, a saúde mental de toda essa gente foi checada periodicamente para ver se não havia qualquer recaída da depressão durante esse período. Infelizmente, ela aconteceu para 39% dos que estavam tomando antidepressivo e para 56% no grupo que descontinuou o remédio. É importante reparar que o risco de recaída foi 2 vezes maior em quem, no passado, tinha vivenciado 3 ou mais episódios de depressão. O número de vezes em que alguém tropeçou na tristeza e não conseguiu se levantar depois parece ser um fato importante na história, o que deve ser levado em conta. O coordenador do livro Transtornos Psicológicos, Terapias Baseadas em Evidência, editora Manoli, e doutor em Psicologia Experimental pela Universidade de São Paulo, onde hoje é professor da especialização em terapia comportamental do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. O psicólogo Paulo Abreu acredita que a decisão de continuar com os antidepressivos deve passar em um primeiríssimo momento por uma reflexão sobre a vulnerabilidade de cada um. Se a pessoa perdeu o emprego ou está enfrentando muita dificuldade financeira, se perdeu alguém para o Covid-19 ou por outra causa qualquer nos últimos tempos, se está no meio de um divórcio ou de um relacionamento complicado. Por mais que ela tenha se recuperado, o risco de acontecer uma nova crise depressiva é maior. Ela pondera, portanto, mesmo que esteja aparentemente fortalecida, essa pode não ser a melhor hora para deixar os remédios. Note que, no estudo britânico, o único critério foi não estar mais deprimido e se medicar por um período mais extenso. Especialista em ativação comportamental, linha de psicoterapia, considerada pela Organização Mundial de Saúde como a mais efetiva para ajudar alguém a sair da depressão, dividindo-se entre São Paulo e o Paraná, onde é um dos responsáveis pelo Instituto de Análise do Comportamento de Curitiba. Às vezes não é só observar momentos específicos, existem perfis de indivíduo que podem ser mais sujeitos a novos episódios de depressão. Os antidepressivos devem ser prescritos por médico e, portanto, além disso, no mundo ideal, esses remédios seriam indicados por psiquiatras, avisa. Mas a gente sabe que especialistas de outras áreas da medicina acabam passando a receita por uma série de motivos. E é aí que moram alguns perigos. Um deles seria o que você usa uma substância neuroquímica que age no sistema nervoso central, contra a tristeza, que faz parte da vida de qualquer cidadão e com as quais seria possível lidar sozinho ou com a bem-vinda ajuda de psicoterapia. Outra ameaça costuma ser ainda maior, por melhor que seja um cardiologista, um ginecologista ou um clínico geral, esse médico talvez não saiba diferenciar na hora de fazer o diagnóstico, uma depressão de um transtorno bipolar
que devia ser tratado com outras medicações. Antidepressivo e psicoterapia, os dois podem ser tremendamente efetivos na depressão e muitas vezes andam juntos. Mas tanto o trabalho britânico quanto outros estudos sobre o tema incluem que é mais seguro desmamar dos antidepressivos quando a pessoa faz psicoterapia. E tem lógica, as sessões fortalecem o indivíduo para enfrentar o dia a dia. O essencial é não deixar alguém com depressão desassistido com psicoterapia ou com remédio, talvez com os dois, essa doença que precisa ser tratada. E se for com remédio, o estudo britânico se reforça a impressão de que eles deveriam ser mantidos por um período de 6 a 9 meses, quando a pessoa só teve uma crise depressiva, e por 2 anos. Se a depressão for recorrente, só então é que se pode cogitar deixar os comprimidos para trás e tomar a ser feliz sem eles. E aí, conhece alguma pessoa que precisa assistir esse tipo de vídeo? Então compartilhe. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e tchau e até o próximo.